Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler novamente. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um texto conhecido. Quando a gente se converte, a gente ouve muito esse versículo nos estudos de batismo, falado sobre esse texto. Durante os estudos, a gente sempre ouve esse texto. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E durante toda a Bíblia, o Senhor nos mostra, em várias passagens, qual deve ser a nossa postura cristã diante do mundo. Mateus 11:28, olha o que o Senhor fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em 1 Pedro 2:9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 2:21 fala: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos como exemplo para que sigais as suas pisaduras. Mateus 10:5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Em 1 Coríntios 1:23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Durante toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, o Senhor nos fala qual deve ser a nossa postura cristã: pregar o evangelho. É isso. Aqui ele, no versículo 15 do capítulo 16 de Marcos, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus aqui ele não está pedindo, ele não está vendo se você pode, se der tempo, de repente se der uma folga aí nos seus compromissos, se for possível você vai lá. Não, ele ordena: ide e pregai o evangelho. Ele não está pedindo, ele está ordenando. A nossa posição como cristão deve ser pregar o evangelho. O trabalho do cristão é pregar o evangelho, é anunciar a salvação e mostrar ao mundo a sua maravilhosa graça. É mostrar que há algo melhor, algo eterno e algo puro, algo que vai além da compreensão humana: Jesus Cristo e a sua vida eterna. Essa deve ser a nossa postura diante do mundo. Nossa postura diante do mundo é amar, é subverter os conceitos deste mundo, mostrar que na fraqueza somos fortalecidos, que aquilo que parece loucura é na verdade sabedoria, que o pequeno é grande, que o líder é servo, e que o Senhor escolheu os desprezados para transformá-los em nobres. Essa deve ser a nossa pregação. Esse deve ser o intuito da nossa vida: anunciar e pregar o evangelho a todos.
Aqui o Senhor fala, ide por todo o mundo. O Senhor não colocou barreiras, o Senhor não colocou restrições, vai só para aquele lado. Não, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E nós, muitas vezes, não temos feito isso. Nós não conseguimos pregar o evangelho nem mesmo para a nossa família. Quem dirá pregar para o mundo? Nós não conseguimos pregar o evangelho nem dentro de um escritório, com algumas pessoas. A gente não consegue falar de Deus para os nossos clientes, não conseguimos falar de Deus para os nossos chefes superiores, nem mesmo para o nosso colega de mesa, muitas vezes. A nossa postura diante do mundo deve ser pregar o evangelho. Mas o que nós temos feito? O que você tem feito com relação a isso? Você tem pregado o evangelho? Será que temos ajudado o ferido? Será que temos alimentado o faminto? Será que temos levantado o desprezado? Será que temos amado os carentes de amor? Será levado a palavra de Deus a este mundo? Pense agora, o que você tem feito para pregar o evangelho? A quem você tem falado da palavra de Deus? Será que você, de alguma maneira, fala do amor de Deus para alguém? Para as pessoas que estão na sua convivência? Para as pessoas que se achegam a você? Muitas vezes, eu no meu trabalho, muitas pessoas chegam com problemas e lá a gente arruma carro, mas às vezes as pessoas vêm querendo que a gente arrume a vida da pessoa, né? E conta os problemas. Qual deve ser a nossa postura? Fala assim, é triste mesmo, hein? É duro. Mas então tá bom. Obrigado, viu? Gente, é nessas horas que nós temos a oportunidade de anunciar a Cristo. Nessas horas, agora até acabou, de tanto que eu distribuí, eu preciso pegar mais. Cartãozinho aqui da igreja, e ficava na minha carteira, que a pessoa vinha e falava assim, falava de Deus e, pode ligar nesse número aqui, Até a minha esposa Juliana falou, será que pode? Eu falei, não, será que pode falar para ligar para o seu pai? Eu falei, não, fala lá. Eu estou até sem cartãozinho, tanto que eu distribuí lá já, eu tenho que pegar mais. Mas, gente, se você não sabe falar, fala do que você vive, fala das suas experiências. O meu pai converteu o Pacheco dessa maneira. Ele falou, eu não sei falar de Deus, mas se ele ir na igreja, o pastor fala. Então ele ficou convidando para ir para a igreja até que o Pacheco foi. E o Pacheco, no primeiro dia que pisou na igreja, se converteu. Gente, essa deve ser a nossa postura. Procurar por todos os meios falar do amor de Deus. Eu vi já uma experiência que o Vitão já contou lá para nós, que durante o horário de almoço, ele estava falando de Deus para uma pessoa e o outro estava ali só ouvindo. Um senhorzinho que estava ali num bar próximo estava só ouvindo. E daí ele se achegou ao Vitão para contar sobre aquilo, e o Vitão falou do amor de Deus para aquele senhor ali também. Gente, nós não podemos perder a oportunidade. O Senhor nos ordenou, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Será que nós temos pregado o evangelho de Cristo? Eu acho que nós podemos fazer mais. Inventamos barreiras e dificuldades para não fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, pregar o evangelho. Nem mesmo o gigante calou Davi. Golias estremeceu todo o exército de Israel, mas não Davi. Davi não. Davi não se calou diante do gigante. Nem mesmo Faraó calou Moisés. Moisés enfrentou o Faraó, o Deus, na terra para os egípcios. E enfrentou o Faraó e todo o seu exército e não se calou. Nem mesmo a prisão calou Paulo. E nem mesmo a iminência da morte calou a Pedro. Mas a preguiça nos cala. O cansaço nos cala. A falta de tempo nos cala. Até mesmo a vergonha nos cala. Veja só que disparidade, né? Nem mesmo a cova dos leões foi capaz de calar Daniel. Fornalha
foi capaz de calar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não se calaram perante situações dramáticas, situações de vida ou morte. Eles não se calaram. Mas às vezes o cansaço do dia a dia é o suficiente para nos calar. A vergonha é o suficiente para nos calar. A falta de tempo. Ai, não, estou sem tempo. Você não sabe, correria que eu estou no meu trabalho. A falta de tempo nos cala de anunciar o Evangelho. A falta de tempo. Vejam só que disparidade dos homens que anunciavam o Evangelho para a nossa situação de cristão hoje. Creio que eles teriam vergonha. Vergonha em saber que muitas vezes não anunciamos o Evangelho por falta de tempo, por cansaço. Mas o maior problema é que temos nos calado porque não temos vivido o Evangelho. Como nós vamos pregar aquilo que não vivemos? Como poder falar do poder da oração se nós mesmos não oramos? Como falar da santificação se nós não a buscamos? Como falar das maravilhas de adorar ao Senhor se nós mesmos não temos louvado ao Senhor? Como dizer ao mundo que Cristo salva se nós mesmos temos caminhado rumo à condenação eterna? O maior problema é que não pregamos porque não vivemos o Evangelho. Como pregar? Como falar do amor de Deus se nós mesmos estamos bem longe desse amor? Como falar da porta estreita e do seu caminho se nós optamos pela porta larga e a facilidade? Preferimos o caminho fácil do mundo do que o caminho difícil, mas com Cristo. Preferimos deixar as coisas de Deus, porque são muito difíceis, muito complicadas. Não tem como fazer isso nos dias de hoje. Usamos essa desculpa e preferimos nos enganar assim, do que viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, como nós vamos pregar? Como eu vou falar de Cristo se eu mesmo não o vivo? Mas hoje é tempo de mudança. Hoje é hora de começar a anunciar o Evangelho. É hora de começar a falar sobre Cristo e o seu reino maravilhoso. Mas para isso é necessário viver o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho, irmãos, não há outra maneira. Não há outra maneira de seguir a Cristo, de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que, segundo a palavra de Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então você pode imaginar a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Não vai chegar perto do que o Senhor preparou. Mas para isso, nós, com a nossa vida, com o meu dia a dia, eu tenho que seguir os caminhos. Eu li para vocês aqui no 1 Pedro 2,21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras. O Senhor deixou o exemplo. O que nós temos que fazer? Seguir. Mas nós temos deixado de viver a vida cristã porque é muito difícil, é muito complicado. Irmãos, isso é engano de Satanás. Isso é uma desculpa que, no final das contas, não vai dar certo. Você pode usar todas as desculpas do mundo. Mas eu não tive tempo. Porque eu estava muito cansado. Porque eu não consegui fazer. Não vai ter desculpa, irmãos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não, mas... Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vai ter desculpa, irmãos. Ou viveu uma vida com Cristo, ou não viveu. Ou é santo, ou não é. Não tem meio termo. É céu ou inferno. Se você não tem vivido uma vida cristã plena, sinto muito. Não há meio termo. Ou é céu, ou é inferno. Temos que começar a viver o Evangelho de maneira plena. Viva o Evangelho, se renda ao Senhor.
seja tocado novamente por Cristo, seja novamente cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer, é isso que é necessário para que a gente cumpra o ID e pregar o Evangelho que o Senhor nos deixou. Hoje é tempo de anunciar Cristo e viver o seu Evangelho, porque sem isso não somos cristãos, não somos. Somos apenas zumbis religiosos. Sem Cristo e sem viver o Evangelho, somos apenas zumbis religiosos. Não somos cristãos. É muito forte isso, mas é muito verdadeiro, irmãos. Não seja um zumbi religioso que simplesmente cumpre rituais e cumpre determinados horários de culto simplesmente porque tem que ir lá. Nem sabe por que está aqui. Nem sabe o que está fazendo. Na hora do louvor nem sabe, está batendo palma, não está nem sabendo o que está fazendo. É um zumbi religioso. Está na hora de começar a viver o Evangelho. Começar a viver a Cristo. Começar a experimentar aquilo que o Senhor tem preparado. Porque é só assim que você estará apto a pregar o seu Evangelho.